Bem-vindos a mais um episódio do podcast Motorhome Experience. Hoje uma presença ilustre, tu e eu temos o prazer de receber o ex-CEO da Ford e da Triton. Acabou de lançar um livro, Potência Empreendedora, e um dos sócios do EC Motorhome nos Estados Unidos. André, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Primeira vez que a gente se vê no Brasil, né? Primeira vez no Brasil, né? Pô, já nos vimos algumas vezes nos Estados Unidos, mas aqui verdade, é a primeira vez. Na verdade, o Tui que é o intruso aqui, que nós somos aqui local. Mas eu acho que a gente fez alguma live junto, algumas reuniões também. Sim, então fizemos, a gente já teve esse contato. Muito legal, obrigado pelo convite, parabéns aí pela estrutura. Eu que não fui visitar projeto. você na Flórida ainda. Verdade, já o convite está feito, Deixa comigo. André, obrigado pela presença. Eu acho que o bate-papo hoje, você que tem algumas semelhanças comigo, né? Mudou para os Estados Unidos com a família há algum tempo atrás. Fala um pouquinho, vamos começar ali falando um pouco dessa mudança para lá, como que foi empreender nos Estados Unidos, como começou essa história do sonho americano, da vida nos Estados Unidos. Acho legal começar dizendo de onde veio, por que você quis ir para os Estados Unidos, o que aconteceu para essa chave virar. Não, muito legal. Até o livro, ele não é uma biografia, mas eu resumo ali 37 anos de carreira, foram praticamente 25 no Brasil como executivo, e aí virou a chavinha do empreendedor. Falei, quero fazer um negócio diferente, estava com 40 anos de idade, os filhos pequenos ainda, já tinha muita ligação com a Flórida, com Miami, já tinha um imóvel lá de férias, sempre quis ter a experiência de viver o estilo de vida americano, que é uma coisa que eu sempre gostei, admirei, a cultura americana. Então, aí em 2012, vai fazer 11 anos daqui a algumas semanas, dia 18 de dezembro. Eu comecei a estudar o mercado e, logicamente, os mercados mais, vamos falar assim, mais tradicionais, né, como o real estate. Aí eu mudei para lá em 2012 com a família. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma viagem de motorhome. Na primeira semana que eu mudei para os Estados Unidos. Aluguei um motorhome, fomos lá para as Carolinas do Norte, as Carolinas, né? Carolina do Sul, Carolina do Norte. Passamos na Disney também, lá no Fort Wilderness, né? Que é maravilhoso, né? Para quem não conhece, o camping número 1 do mundo em serviço, assistência e também estrutura. E aí fomos ver a neve, que nunca tinha visto. Aquela euforia, né? Mudou para os Estados Unidos, tudo é maravilhoso, né? A gente só vê a parte boa no começo. Depois aí começam os perrengues. Começa as histórias da vida real, né? Mas daqui a pouco a gente conta essa parte. E aí me despertou a vontade de começar a seguir esse setor. Logicamente que não tinha nenhuma intenção de montar nenhum negócio na época, né? Mas eu comecei a ir em feiras, me associei na RVDA, né? Que é a maior associação de motorhomes do mundo, né? Que é a Recreational Vehicle Dealers Association. E aí comecei a receber os materiais, fui numa convenção em Las Vegas, aí tinha um evento lá que é a Florida Super RV Show, fica em Tampa, que é o maior evento de motorhomes do mundo. Eles chegam a expor 20 mil veículos, assim, é um absurdo, assim, uma semana. Não sei se já tiveram a oportunidade de ir, é uma coisa assim, não só de motorhome, mas da indústria, né? De serviço, até de agências e de tudo. E aí me apaixonei pelo setor. E aí foi a minha história com a do EC Motorhomes, começou aí em 2015. Eu e o Flávio, meu sócio que você conheceu. Sim. Também, tu também conhece. E voltando um pouco no tempo, até para linkar um pouco com a sua ida para os Estados Unidos, fala um pouco da sua carreira, como você começou, a sua história de vida até dentro da Ford, da Triton, com seu tio. Como que foi como que o DUEC foi se desenvolvendo nesse campo do empreendedorismo? Foi uma história bem legal, né? Porque é uma história familiar. Meus tios, minha mãe, começaram, principalmente meus dois tios, né? O Tufi e Isaac, que eram sócios, começaram a empresa na garagem da casa da minha avó. 1975, enfim, uma família... a mesma situação que a gente está tendo hoje lá em Israel, né? Na época, os judeus fugindo, né, da Primeira Guerra. Meu avô, o meu bisavô vindo do Egito, meu avô da Síria. E aí criaram 9 filhos de uma maneira muito difícil, né? E aí meus tios começaram na garagem da casa da minha avó mesmo. Então a história da empresa começou com a Triton em 75 e depois a Ford em 81 foi quando a minha mãe começou a trabalhar com eles. E eu comecei a trabalhar muito cedo, em 87, eu tinha 13 anos de idade, como office boy. A empresa já tinha um tamanho médio, assim, vou falar assim, tinha 4 ou 5 lojas na Ford. A Triton trabalhava só no atacado. Então eu me desenvolvi
Tive muita oportunidade lá de me testar, né? Porque a empresa familiar não é fácil. As pessoas acham que o sobrenome, só porque eu era do EC, tá tudo certo. Pelo contrário, é muito desafio, porque você sempre tá todo mundo de olho em você, muita pressão. Se você erra, aparece. Os outros erros não aparecem tanto. Então, mas foi bom, né? Por um certo lado, porque eu tive que me desenvolver mais rápido. E em 18 anos, eu tive 18 cargos. Então, 18 com 30 anos de 18. idade, eu assumi a diretoria da companhia. 18 cargos, não foram 18 promoções. Isso daí é uma coisa que eu conto também no livro. As pessoas confundem muito, né, o processo de crescimento. Que elas acham que é só promoção de cargo e salário. Então, várias vezes, dessas 18, sei lá, umas 5 ou 6 foram andar de lado. Que era assim, você trabalha na área financeira, tem uma oportunidade na área de logística, para ganhar a mesma coisa, você tem que entrar meia hora mais cedo, sair meia hora mais tarde e carregar a caixa. 99% fala assim, você tá louco? Imagina, eu tô aqui no escritório, no ar-condicionado. Tô na boa. Tô tranquilo. E eu olhava e falava assim, nossa, logística, pô, que legal, né? Entra e saída de mercadoria, expedição, como é que funcionam os processos, né? De boleto na época. Pô, eu vou aceitar. Fui lá trabalhar. Aí de lá tinha uma oportunidade para trabalhar na loja do Center Norte. Pô, eu morava na Moca e trabalhava na Moca. Pô, era tranquilo, né? Pô, tinha que pegar o metrô, ir lá pro Center Norte. Meus amigos falavam assim, você tá louca? Você vai para lá, trabalhar sábado. Pagar a mesma coisa. Pagar a mesma coisa. Então, foi várias oportunidades que eu aproveitei de crescimento lateral, né? De aprendizado também. De aprendizado, para mim é o seguinte, eu estava me divertindo e aprendendo. E aí foi que realmente eu tive uma carreira, não foi meteórica, né? Porque eu demorei muito tempo, né? Uma coisa... Imagina hoje a gente chegar para os nossos filhos, o Fabrício tem as filhas da idade das minhas praticamente, fala assim, tudo bem, você está começando a carreira agora? Daqui 18 anos, se você trabalhar muito, não reclamar... Estudar mais que todos, talvez seja diretor da empresa. 90% vai falar assim, você tá louco, pai? Para com isso. Essa geração hoje não consegue mais pensar muito, assim. muito né? imediatista, né? E essa era uma visão sua? Você queria se colocar em posições diferentes? Ou você era instruído pelos seus tios, pelo seu tio, a testar um pouco... posições diferenciadas, como que foi isso? É o que você falou, meus amigos falaram, pô, que roubada, mas você ia. Na verdade, teve um pouco de influência deles, de eu seguir eles pelo exemplo, né? Os caras começaram do zero e, modéstia à parte, né? Com muita humildade, eu falo, a Forno e a Triton foram, pelo menos até a época que a gente vendeu em 2008, estava entre as melhores marcas de moda do Brasil, então eu via isso, mas não é que eles falavam assim, aproveitem todas as oportunidades. Tinha algumas oportunidades que, por exemplo, eu não conseguia aproveitar. Porque meus tios mesmo chegaram e falaram assim, cara, você vai para isso daí, eu acho que não é uma coisa boa para você. Talvez você vai ganhar até mais dinheiro, por exemplo, vai. Teve uma época que eu tive uma oportunidade para ser gerente de uma loja. E a área financeira estava precisando de mim. Porque teve alguns problemas e meu tio falou assim, cara, você vai ser gerente de uma loja? Eu tenho 50 lojas, você vai ser um gerente de uma das 50. Se você ficar aqui, você vai ser o cara da área financeira. Só que eu tenho um pepino para resolver aqui na área financeira. Não é que eu estou te dando... uma oportunidade, você precisa me ajudar. E muita coisa apareceu naturalmente. Assim, pela minha vontade de aprender, sempre um cara muito curioso, acho que uma coisa que muita gente pensa, né? Que você vai se desenvolver porque você fez na melhor faculdade, porque você tinha as melhores influências. Eu nasci em um bairro de periferia de São Paulo. Morei no internato de criança carente. Estudei em escola pública. Não era dali que ia vir as influências. As influências iam vir o quê? Da minha curiosidade, de querer entender e aprender, mesmo estando numa empresa familiar, porque tinha muita gente da família, não é que estava lá. E eu era da segunda geração ainda. E eu não era filho dos donos, então tinha uma série de desafios, mas na minha cabeça eu falava assim, olha, eu preciso ganhar tempo. O que é ganhar tempo? Se eu queria ser diretor, eu tinha na minha cabeça que com 30 anos eu queria ser diretor da empresa. Eu falei assim, o que eu vou fazer para que com 30 anos eu tenha a chance, se tiver a oportunidade... para assumir uma diretoria da empresa. Eu vou ter que trabalhar mais que todo mundo, ter que estudar mais que todo mundo, eu não posso reclamar. E eu preciso mostrar para eles que eu sou um cara que eu vou dar mais resultado. E foi isso que eu fui construindo minha carreira. Então, foi árduo, foi longo, mas foram processos que... gatilhos não só operacionais, mas gatilhos mentais de falar assim, eu estou assumindo essa bucha aqui, como a gente falava no português, né? E aí os amigos da empresa falam assim, cara, isso é pepino. E eu falava, tá bom, é pepino, mas eu sei que se eu conseguir resolver, eu vou ter um reconhecimento da empresa. Claro. Assim, o André foi o cara que resolveu aquele pepino. Então ele merece uma chance em tal lugar. Então, muitas vezes as pessoas não querem resolver o pepino. Você foi aceitando desafios e com isso você foi se provando e provando para as pessoas
o seu potencial, né? Que você conseguiria... Porque eu era moleque, né? Então, quer queira, quer não, quando você tem 20 e poucos anos de idade, não é que eu não errei todos os desafios que eu assumi, deu tudo certo. Não. Mas quando você tem 20 e poucos anos de idade, você assume um desafio lá para ajudar, e o negócio deu errado, você tem ainda uma chance de ter uma outra oportunidade. Por quê? Porque fala, pô, tudo bem, ele era um garoto, errou, mas é um garoto. Igual a gente faz com nossos filhos, né? Questão de educação mesmo, né? Logicamente não pode ser um erro grave, né? Não pode ser um erro de princípio, não pode ser um erro que você fez com intenção, um erro que aconteceu, que você tentou dar o melhor, mas não teve resultado. E acontece o tempo todo, né? Sempre, principalmente quem tá à frente de alguma coisa. Só que quando você é moleque, você tem mais, vamos falar assim, as pessoas têm mais paciência. Hoje eu tenho 50 anos de idade. Eu errar hoje, o cara vai olhar pra mim e falar assim, pô, peraí, você tem 37 anos de idade. Pô, trabalhei em 5 setores. Em moda, a parte de marketing esportivo, parte de imobiliária, parte de turismo, os motorhomes e uma empresa de educação de negócios que eu fundei faz 1 ano nos Estados Unidos. 2 países, 30 cargos que eu tive. Você fala assim, isso me dá uma vantagem? Depende. Porque se eu errar, o cara vai olhar e falar assim, pô, com toda essa experiência você errou? Ô, bonitão, caramba, hein? Pô, você consegue errar depois de tanta coisa que você fez? Então, as pessoas têm um pouquinho menos de paciência com quem tem mais experiência. Então, na época, eu aproveitava a minha falta de experiência para jogar a meu favor. Eu trabalhava, boa vontade, deu errado. Pô, mas ele errou com uma boa intenção. É um garoto, errou por falta de experiência. Várias vezes aconteceu isso. Ele errou por falta de experiência. Ele tentou melhor, mas não tinha experiência para aquilo. E aí o que acontece? Às vezes cai até nas costas do chefe. Assim, pô, você deixou o moleque fazer isso sozinho? Você não acompanhou? Pois é. Então eu tinha também alguns escudos, sem querer, né? Não é que eu falasse assim, eu vou fazer, se der errado, meu chefe segura a bronca. Não era isso, eu queria acertar. E aí, calma, só para eu entender a linha do tempo. E aí, com 30 anos, você assumiu essa diretoria? Sim. Não era CEO ainda, assumi a diretoria financeira da empresa. Ficou nisso por? Então aí foi quando o meu tio Isaac se aposentou. Foi em 2003 isso. Então aí eu assumi a diretoria financeira e a gente começou um processo de profissionalização da companhia, que era a intenção de abrir capital em 2010. Então imagina que a gente fez esse projeto que era de 2004 a 2009, profissionalizar, né, praticamente 5 anos, 6 anos, e em 2010 abrir capital. E aí em 2006, nesse processo de profissionalização, que a gente tinha já com governança corporativa, todas as coisas que a gente ouve falar hoje de ESG, a gente já fazia intuitivamente, né, em 2003, de auditoria, de processos, de monitorar os fornecedores, mão de obra, ambiente de trabalho, enfim, algumas questões de sustentabilidade, não tão assim diretamente, mas a gente acompanhava. E aí, em 2006, a gente saiu para o mercado para comprar algumas marcas, que isso estava no nosso planejamento, para abrir capital. E numa dessas conversas, um dos fundos de investimento que eu fui conversar, eu tocava esse projeto, né? Porque eu era o CFO da companhia nessa época, diretor financeiro. Um dos fundos voltou para nós e falou assim, por que vocês não vendem a companhia? Eu falei assim, como vender? Nós vamos aqui para comprar, para abrir capital. Eu falei, legal, seu projeto é lindo, maravilhoso, mas, cara, eu converso com empresas de moda aqui e não tem ninguém tão bem organizado, curva de crescimento, margem, risco como vocês. Se eu fosse vocês, eu olharia isso. A gente contratou uma boutique de M&A, né, de Merger and Acquisition, fusão e aquisição, para analisar e fazer o valuation da companhia, saber quanto valia. E aí a gente se surpreendeu. Eu falei, caramba, o negócio vale mais do que a gente imaginava. E aí em 2007 a gente entrou num processo, tivemos 10 propostas para vender a companhia, e a gente analisou e decidiu pela empresa que continuasse o legado da nossa família. Não um fundo de investimento ou um banco, com todo respeito, né, aos agentes financeiros, vamos falar assim, os adquirentes, né? Mas a gente queria uma empresa que entendesse do setor. E a gente vendeu para um concorrente nosso, que era uma empresa que era uma tecelagem, atacado e tinha também varejo. Então foi aí que a gente finalizou em 2008 a venda do grupo, né? Que era a Fórum, Triton e a marca Tufidwec, que é do meu tio, do fundador. E aí, a partir daí, você começou... E como que surgiu a ideia de ir para os Estados Unidos? Foi logo depois? Isso, porque isso foi então 2008, né? E isso. esse foi em 2012. 2012. Então teve 4 anos aí de preparação. Preparação e também compromisso. Por quê? Eu não era dono da Fórum, né?
E o meu tio assumiu um compromisso de não compete. E aí a minha prima tinha acabado de se formar, a filha do meu tio. E a gente tinha uma marca, a Carina Dweck, que não entrou na negociação, era pequena ainda. Então eu tive um compromisso com ele. Qual era a marca? Carina Dweck. Carina Dweck. Inclusive foi relançada agora. De, entre aspas, cobrir ele nesse não compete, né? Porque ele não podia trabalhar. Então fizemos toda a startup, abrimos loja, uma mini fábrica, desenvolvimento de fornecedor, toda a cadeia de distribuição e, logicamente, uma startup, né? Uma fundação de uma companhia nova. E aí eu fiquei 4 anos como sócio dessa empresa e também de um family office, né? Para a gestão dos ativos da venda da Fórum. E aí, nesses 4 anos, lógico que o ritmo de trabalho na Fórum era insano. Insano, assim. Hoje eu olho para trás e eu falo, cara, como eu conseguia trabalhar tanto? Era normal 12 horas por dia. Normal. Eu não me lembro de ter trabalhado menos que 12 horas por dia, nenhum dia nos meus 20 anos de Fórum. Às vezes 15, 16, sábado e domingo. Que eu tirei de férias mesmo, acho que em 20 anos, umas 3, 4 vezes. Mas é porque eu queria mais. Queria crescer, eu queria acelerar o meu crescimento. Tanto que, apesar de ter assumido a direção com 30 anos e ter sido CEO com 33, eu já tinha, com 30 anos, 18º ano de experiência e com 33 já tinha mais de 20. Então, apesar da idade baixa, tinha muita experiência. E aí, isso me despertou os Estados Unidos. Porque eu falei, cara, eu quero empreender. Pô, legal, tô aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil, quer queira, quer não, o ramo da moda, eu já não queria mais. Porque eu já estava há muitos anos... Estava esgotado. Não é nem esgotado. Eu estava enxergando que tinha outras coisas que eu gostava de fazer que não estavam na moda. Por exemplo, o mercado imobiliário. Que é uma coisa que eu sempre gostei. Pessoal, compra, vende imóvel, vai lá ver. Eu tinha um apartamento na Riviera de São Lourenço, no litoral norte de São Paulo. Você conhece, né, Tui? E aí, na época do boom, tava começando a Riviera no final dos anos 2000, sei lá, 2005, 2006. Eu ia em todo stand de venda. E ficava lá e negociava, e via a planta, via a maquete, e ficava olhando. Numa época que não tinha digital, né? Você tinha que ir lá no stand pessoalmente. E eu sabia que eu gostava daquilo. Falei, cara, eu acho que esse negócio aqui eu posso me dar bem. Então, me despertou os Estados Unidos por causa disso. Porque lá é um mercado gigante, tem muita ferramenta, quer queira, quer não, tinha uma ligação direta com as pessoas que eu já conhecia, que já vão para Miami, para Orlando, né? Então já compravam imóvel lá, então não é que eu estava reinventando vou para uma cidade, por exemplo, eu tenho um chalé na montanha, na Carolina do Norte. Pô, se eu montasse uma imobiliária lá, a chance de eu ter os brasileiros comprando comigo é muito pequena. Porque o brasileiro não vai para Carolina do Norte, vai para Califórnia, para Nova York, para Flórida. Deveria ir para Carolina do Norte? Assim, questão de logística é mais complicado. Porque todos esses lugares, você vê, a Flórida, a Califórnia, Las Vegas, Nova York ou até Boston, você tem um voo ou no máximo uma outra perna numa conexão rápida. Carolina do Norte é Atlanta, né? Não, Carolina do Norte é para cima. É mais para cima. Mas você pousaria em Atlanta, o mais próximo. Pousaria em Atlanta. Que é um voo direto. Então, antes tinha um voo direto para Charlotte. Mas não tem mais. Entendi. Antes da pandemia, né? Que eles diminuíram bastante essa malha aérea. Mas o destino é legal. É maravilhoso. Só que eu não conseguiria performar. E aí, volto a falar sempre com muita... Eu gosto de dar números, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem até onde chega o sonho, né? Quando a gente montou, falou assim, tem tanto corretor de imóvel brasileiro, tanta imobiliária brasileira, por que você vai lá se meter num negócio que já tem tanta gente? E além disso, você vai concorrer com os americanos. No ano passado, a gente finalizou em 7º lugar dentro da companhia, da One Sotheby's, que é uma companhia grande. 36º time em vendas no estado da Flórida, dentre todos os outros. 13º time de latinos nos Estados Unidos e top 300 no país. A gente completou 2.000 imóveis vendidos. Eu não teria essa chance em North Carolina. Eu não teria vendido talvez nem 200. Então também eu estava num lugar que, entre aspas, o canal de distribuição é uma coisa que a gente tem que explorar, né? Então a gente fala de motorhome, né? Motorhome, onde que o cara vai? Vai para Califórnia, vai para Flórida. Você fala assim, e lá em cima, onde neva? 6 meses do ano você não vai ter uma operação. Eu sei porque eu tenho parceiros de lá, né? Que são lá da divisa, lá dos Estados Unidos, eles fecham assim em novembro e abrem empresa em abril.
Cara, meia empresa, né? É meio ano, porque meio não dá, ano. porque congela tudo, congela o motorhome. Ninguém quer ir viajar de motorhome. Exatamente. Então também escolher o lugar que você tenha uma possibilidade de crescer mais rápido. Então foi por isso também que eu acabei indo para lá. E mas você já, quando você estava saindo do Brasil, quando você fez esse planejamento, você já imaginou começar com o mercado imobiliário nos Estados Unidos? Sim. Você já tinha isso planejado ou você desenvolveu lá? Não, foi com isso... Tinha planejado pelo seguinte, teve a crise do subprime em 2008, né? Dólar a 1,60, mercado americano despencou, enfim. Lehman Brothers quebrou, a questão dos mortgages, né, dos financiamentos. E aí eu comecei a olhar oportunidades. Falei, comprei um apartamentinho aqui, vendi outro ali, em Miami. E aí eu vi que tinha uma oportunidade. Aproveitou a época dos flips ali, de pegar e dar Não, reformar até que não, viu? Flip era reforma, né? Mas de comprar de nova construção mesmo, sei lá. Eu comprei num prédio lá que tinha 240 unidades, tinha 20 vendidas. O teu poder de negociação é muito maior. Eu sei porque eu comprei um apartamento lá por $570 mil. E aí sai lá no extrato, tudo é público, né? O custo da obra que eu vi era 540 mil. Falei, o cara fez quase nada de dinheiro. Imagina, ficou 3 anos construindo para ganhar 5%. Entendeu? Então, e depois de um ano eu vendi por 850 mil. Porque o mercado começou a voltar, entendeu? Então eu vi que era um mercado cíclico e que ia voltar rápido. Enquanto as pessoas falam assim, por que você não comprou mais? Porque o custo de carregamento era caro. Também o brasileiro, às vezes, precisa tomar cuidado, porque a informação vem só pela metade. Ah, legal, tá barato. Só que é o seguinte, divide o prédio inteiro, só tem 10% pagando condomínio. Então o condomínio era um absurdo, era caro. Mas eu falei, cara, é o trading, né? Que você vai analisar o risco ali. Falei, tá bom, tô pagando barato. Vou ter que bancar isso por um tempo, mas eu acho que a hora que voltar ao normal, ele vai valorizar e vai diminuir o custo. Você tem que ter o capital. É um risco calculado, né, André? Você é um cara que supostamente entende de um negócio, você olhou, avaliou. Fazer conta, né? Exatamente. É matemática, finanças, né? E aí você definiu e falou, eu vou para esse mercado. Sim. Mas onde você... Porque quanto tempo você demorou para estabelecer a empresa lá? Eu abri antes de Antes disso, você já estava com a empresa aberta. Antes. Foi uma coisa que eu tinha... Os corretores que tinham me atendido não tinham empresa, então eu conversei com ele e falei, cara, vamos montar uma empresa? Eu posso ser um investidor, eu moro no Brasil ainda, não morava aqui, e eu posso indicar os clientes e fazer o marketing digital, porque eu estava no Brasil, não precisava estar lá, né? Ele falou, fechado. Então, vamos fazer o negócio aqui. Aí abri uma empresa, só que a minha sócia, Carolina, tá comigo até hoje. Ela tem uma qualidade muito boa na questão que a gente fala do relocation. O que é? É adaptar as famílias a uma mudança de país. Não é comprar o imóvel. O que é? É a parte que ela já fazia de uma maneira intuitiva, que é ajudar na parte migratória, planejamento tributário, planejamento financeiro, escola... É a dificuldade do imigrante nos Estados Unidos, né? Ela já fazia tudo isso e eu percebi que tinha uma oportunidade de fazer uma boutique de serviço, onde o imóvel era commodity, era a última coisa que a gente ia falar. E sem cobrar. Então todo esse serviço era de graça. Logicamente que se ele contratasse o advogado, o contador, o arquiteto, qualquer outra coisa, a gente ajudava com isso. Então isso deu muita visibilidade para a companhia, tanto que os americanos compraram a nossa empresa A gente negociou no final de 2019 e fechamos no começo de 2020, antes da pandemia. Pelo nível do serviço. Porque não tinha produto para entregar, né? Diferente da época da Fórum, tinha lá uma calça jeans linda, maravilhosa, uma malheira da Triton, um vestido da marca Feedback. Você tem o serviço, mas tem o produto. Fala assim, nossa, esse produto é incrível. Quando você não tem o produto, o teu trabalho para mostrar que o teu serviço... Porque, imagina o seguinte, corretor de imóvel, minha visão, depois de 11 anos de mercado, é a profissão mais injusta no sistema de remuneração do mundo. Mais injusto. Por quê? Então imagina o seguinte, você que está ouvindo a gente. Qualquer negócio que você faça, tá? Não existe nenhuma profissão que a remuneração é igual para todo mundo. O cara tirou a licença de corretor hoje. Ele vai ganhar lá 3%, vamos supor, nos Estados Unidos. Eu que tenho 11 anos vendi 2 mil imóveis, 3%. Alguém tem 40 anos e vendeu 3%. 3 bi de dólar, 3%. Todos ganham igual. Por quê? O cliente não aceita e fala assim, tudo bem, olha, eu tenho mais experiência, meu marketing é melhor, minha equipe é melhor, eu vou te cobrar 3,5. O cara fala, não, imagina, o mercado é 3. Mas para o advogado ele aceita pagar mais.
Pro médico ele aceita pagar mais, pro engenheiro, pro arquiteto, pra loja de roupa, pro restaurante. Você vai lá, eu quero comer um hambúrguer. Tem hambúrguer lá de $3, de $10 e $30. Por que ele paga mais? Ah, porque esse hambúrguer aqui, a embalagem é mais legal, porque a loja é mais legal, porque o serviço é mais legal. O outro é 3. O corretor de imóvel não tem isso. Fala assim, esse daqui é mais legal? É 3. Esse é menos legal? Também é 3. Então, eu enxerguei uma oportunidade de valor agregado. E de falar assim, os meus 3% que eu cobro vai ser mais barato porque eu entrego mais serviço. Dão mais benefícios. Vale mais, né? Os vale seus mais. 3, no fim da conta, acabam valendo mais porque você inclui um monte de coisa nesse pacote para os caras. Exato. E para os motorhomes. Mesma coisa, a gente agregou muito serviço. Que foi uma coisa que vocês sabem que não é fácil, né? A gente está no país dos motorhomes, né? Vamos falar então disso agora? Vamos mudar um pouco esse gatilho do real estate para o Dweck Motorhomes? Porque começaram juntas, né? Pelo que você está me dizendo. Não, Motorhomes 2015. 3 anos depois que eu mudei. Tá. E da onde... Você já contou um pouco, né? Que foi da sua primeira viagem, mas quando você decidiu empreender mesmo na área de motorhomes e... Você viu uma oportunidade? Você... Sim. Enxerguei até em paralelo com... A tua pergunta é ótima, Tui, que... Por quê, né? Porque eu estava vendo que no mercado de imobiliário tem muito brasileiro, muita concorrência. E aí os motorhomes que eu comecei a seguir, porque eu gostava, né? Aí comecei a ver, não tinha ninguém. Nenhum brasileiro. Zero. Não tinha nenhuma locadora de brasileiro. Fui na RVDA, me inscrevi. Cheguei lá e perguntei, até que eu nunca me esqueço, acho que foi em 2014 ou 2015 mesmo. Eu fui lá num evento que é a maior feira do mundo, né? A maior convenção, em Las Vegas. E eu cheguei lá para pegar meu crachá, estudar, né? Fui aprender, né? Meu crachá não tava lá. Pô, e paguei tipo assim, $3 mil pra estar lá. Falei, caramba, as fotos os caras ter perdido e tal. Pô, vai começar o evento de 4, 5 dias, né? Um monte de palestra, de feira, de conteúdo. Aí chegou o presidente da associação, um canadense. Aí falou assim, você é o André Dweck? Sim. Só um minutinho. Falei, tá bom, foram lá buscar minha crachá. O cara veio, o presidente, falou, tudo bem. Muito prazer, tal, sou o presidente. Falei, tudo bem, sou. Falei assim, você é brasileiro? Falei, sou. O que você está fazendo aqui? Falei, vim aprender. Falei, a primeira vez na história da RVDA que vem um brasileiro num evento nosso. Não é normal, mas o mercado no Brasil tá indo bem. Falei, não, eu não moro no Brasil. Eu moro aqui nos Estados Unidos e eu quero aprender com vocês porque eu tenho tinha acabado de fundar a Dweck Motorhomes. Tem uma locadora aqui, acho que foi em 2015 isso daí. Tal, eu quero aprender. Falei assim, pô, seja muito bem-vindo, tá aqui meu cartão, se precisar você me liga direto, porque não é muito comum os brasileiros virem aqui estudar. E o mercado no Brasil ainda era pequeno de motorhomes, né? Eu sei porque também eu pesquisei e não tinha muita empresa, né? Tinha as empresas de fabricantes, mas locadora não tinha. Então, enxerguei uma oportunidade de menos concorrência. Foi aí que a gente fundou a Dweck Motorhomes, baseado nisso. Tá, e até para quem não conhece, a Dweck Motorhomes é uma empresa de motorhome na Flórida. E vocês partiram para um segmento um pouco diferente do que o mercado em geral tem. Vocês se especializaram nos veículos mais premium, atendendo um público um pouco mais especial, assim, com os veículos diferenciados. E por que esse posicionamento? Quando surgiu essa estratégia para fazer essa segmentação para uma coisa mais classe A? Sim. A questão foi tudo depois desse evento que eu fui, né, em Las Vegas. Eu estudei lá e aí tinha uns dados, né, tudo público nos Estados Unidos, mostrou lá market share, né, que é a participação de mercado das indústrias. Tinha lá 250 locadoras de motorhomes. 52% do mercado Cruz América, que é a maior empresa do mundo, tem 4 mil veículos, né? Empresa de capital aberto. Isso na época, né? Uhum. Aí tem 28% era o grupo, o Monte RV, né? Que é o Monte RV, Road Bear. Era Apollo, isso. THL, né? Aí eu falei, pô, esses caras aqui eu não consigo concorrer. Porque eram empresas de bi de dólar, com distribuição em tudo. E aí sobrava 248 locadoras, basicamente, para 20%. Você falou assim, pô, mas você vai brigar por 20%? Mas aí eu vi que o serviço, mais uma vez, e o posicionamento com os produtos diferentes, porque eu trabalhei com moda, né? Calça jeans é calça jeans. Assim, calça jeans lá de R$50 que vende no bairro do Brás, aqui em São Paulo, popular, e tem calça jeans lá de R$1.000. Aí você fala assim, cara, esses dois são calça jeans?
Não, porque aquele jeans é melhor, porque o botão é melhor, porque a embalagem é melhor, porque a lavagem é melhor. Então você consegue diferenciar. Porque um tem a marca. Né? Isso, a marca, não, e o serviço, né? Um programa de fidelidade, o ambiente onde você recebe, tal. Você vai convidar o cara para uma experiência, o cara lá do Brás não vai te convidar para nada. Você comprou a calça, vai embora, põe na sacolinha de plástico e acabou. Você está pagando preço. Então eu enxerguei que tinha uma oportunidade de a gente descolar do mercado mais tradicional e popular, mas tinha que ter um serviço diferenciado e um produto diferenciado. Porque o cara não pode comparar, falar assim, lá custa 100 e o teu custa 200. Por que custa 100 e um outro 200? Olha, porque aqui o motorhome é melhor, porque nossos motorhomes todos têm banco de couro, porque tem todos os slides laterais, todos têm um sistema de som, surround sound system, com TV, com, às vezes, alguns até com summer kit, né, que é a cozinha externa, motorhomes mais equipados, maiores, de classe A, classe B, classe C, para quem não sabe, né? Classe A são os ônibus, classe B são as vans e classe C são aquelas caminhonetinhas igual que tem na Cruz América, né? Então eu falei assim, peraí, vamos tentar ir para esse tipo de produto. E aí começou a dar resultado. Por quê? Porque a pessoa fala assim, já cotei lá nas outras empresas e eu vi que o modelo de vocês é diferente. Fala, além do modelo nosso ser diferente, nós vamos oferecer para vocês, na época, tá? Test drive, que era uma coisa que não era comum. Entendeu? Por exemplo, eu aluguei um motorhome na Cruz América a primeira vez que eu fui. O cara falou para mim, aperta o botão aí, assiste o vídeo, pega a chave e vai embora. Não teve treinamento, não teve test drive, não teve nada. Por quê? Porque os caras são grandes e é o modelo de negócio deles basicamente self-service. Você vai lá e faz, que é o que funciona para eles, porque eles são gigantes, é sistema americano, né? Então eu falei, eu não posso fazer isso. Se eu vou ter um motorhome melhor e vai custar mais, eu preciso dar mais serviço. Então a gente fez um treinamento, um sistema de treinamento. O Fabrício foi lá e conheceu a nossa operação. Tem lá um guiazinho para cada motorhome, explicando botão por botão. O Flávio fica lá 1 hora, 1h30 explicando cada motorhome. Sistema de monitoramento da viagem via WhatsApp, 24 horas por dia em português. Mais o vídeo, mais o test drive. E o motorhome é melhor. E ainda a gente dá a sugestão de roteiro. Aí começou a ficar um negócio do cara olhar e falar, peraí, não é a mesma coisa aqui. Um custa 100, outro custa 200, mas esse 200 me entrega muito mais em produto, em serviço, o próprio nome diz, né? Experience, em experiência. E aí foi que a gente começou a se diferenciar. Isso é muito interessante porque tem muita sinergia com a forma que a gente trabalha também, né? Porque o grande negócio, o cara alugar motorhome, ele aluga em qualquer lugar. Sim. E aí motorhomes melhores, piores, de todas as formas. Mas o brasileiro que não é acostumado viajar de motorhome, que ele não é familiarizado com o funcionamento do motorhome, a hora que você começa a prestar esse serviço de ensina o cara como faz isso, ensina Sim. como faz aquilo, oferece uma coisa a mais, isso vai proporcionando para ele uma experiência diferente, né? Ele consegue aproveitar melhor. Isso é uma coisa que eu vivenciei quando eu estive lá, quando eu visitei a operação de vocês, que o cuidado que vocês têm com o cliente ali, a hora que ele vai retirar, a hora que ele vai fazer, o Flávio dá um baita atendimento. Isso acho que faz da experiência dele ainda melhor. E isso a gente tenta trazer também, porque... Na realidade, esse é um movimento que a gente está... É a direção que a gente está seguindo no nosso negócio. Talvez o André nem saiba, mas quando esse podcast for estar no ar, a nossa empresa já vai ser a Motorhome Experience. Então a gente está dando... Legal. Por quê? Porque a gente começou com o Motorhome Califórnia. Sim, a gente já conversou sobre isso, né? Que foi uma sacada, porque Sim. a gente tinha que conseguir um público. Sim. E depois a gente foi Motorhome Canadá, Motorhome Flórida. Hoje Sim. a gente está abrindo Europa, a gente está em reunião com a Austrália, com Nova Zelândia. Então, o nosso negócio é trazer experiência. Então, o Motorhome Experience vai ser a mãe, vai ser o guarda-chuva de todas esses nossas marcas. E eu acho que exatamente trazer mais do que... porque às vezes o cara fala, mas aqui tá um pouco mais barato. Mas... Então, mas o serviço... Então, vocês como agência, né? Exatamente. Então, imagina o seguinte, vocês não são uma locadora direto, vocês não têm lá o veículo. Mas vocês são uma agência que dá o quê? Dá tranquilidade pro cara. Precisa ter atendimento, você precisa dar roteiro. Monitora. Claro, precisa dar assistência. A primeira vez, eu não sei qual que é o índice de vocês, tá? O nosso índice, a gente já fechou mais de 1.200 locações esses anos, né? 80% das pessoas nunca tinham viajado de motorhome. Então tem uma expectativa, tem uma ansiedade, tem um medo. Um sonho, né? Um sonho. Mas tem aquela questão, fala assim, putz, será que vai ser um perrengue? E você tem que passar a confiança antes
durante e depois, que não vai ser um perrengue, porque você vai estar lá com a mão esticada para ajudar a pessoa a ter uma experiência, né? O próprio nome Motorhome Experience tá perfeito. Então, tá porque eu acho que a viagem de motorhome é uma experiência. Mas entendeu? só que o cara, até ele ter, ele tem o medo. Tem medo, tem segurança. Tem medo. O test drive, pra você ter uma ideia, quando a gente instituiu o test drive, que a gente teve até que pegar uma autorização especial das seguradoras, né? Porque ele falou, ó, pepino é teu, cara. Você não começou a locação ainda, você tá começando agora. Tal, né? Pô, e você do lado, explicar pra eles. 90% das pessoas, assim, ou mais, voltam do test drive e falam assim, ufa, muito obrigado, agora estou sentindo mais confiança. Eu estava morrendo de medo, sem falar. A pessoa já tinha alugado, já tinha pago, já tá tudo certo. Mas o test drive, só de o cara falar assim, olha, alguém me falou como é que faz uma curva, como é que estaciona, como é que tem que frear, como é que abre, faz a tangência. É um veículo grande. Claro. Dependendo do tamanho, lógico que a gente tem motorhomes lá de 19 pés, que é uma van de 2 lugares, mas temos lá um ônibus de 40 pés. O cara leva a bomba de gasolina, né? Fazer a conta em metro, né? 19 pés vai dar uns 6 metros, mais ou menos, e 40 pés vai dar 13, 14 metros. Não é tão simples assim. A curva te pega. Mas se você faz com algum profissional te orientando, a chance de dar errado é muito pequena. Então você pega nesses anos todos... Tem dado errado, né, André? Não tem muito. É muito raro. E às vezes quando deu alguma coisa errada é um acidente mesmo. O cara que pode não prestou atenção. Você pode estar de carro também. E vou te falar, a maioria dos nossos sinistros é com o carro quase parado. De falta de atenção, o cara entrou no posto de gasolina e te explica, olha, entrar no posto... Eu quase levei a bomba. Não vira o volante porque você está sentado lá no eixo dianteiro. Você tem lá, até chegar no eixo traseiro, pode chegar 30 pés atrás, mais de 10 metros. Espera, vai reto, depois você vira. Porque se você virar, você vai bater na bomba ou na coluna, né? Uhum. A maioria dos acidentes foi isso. Os nossos também. Geralmente é fazendo uma manobra. É bobeira. Não é nada que machucou ninguém, graças a Deus. Entendeu? Não é nada que destruiu o veículo, nada disso. Agora, é incrível o feedback, né? A satisfação da pessoa quando devolve o carro, né? Tipo, 99,9% das pessoas adoram. É uma Não, com certeza. Criança. A gente tem tido um aumento bastante significante de clientes com idade, de gente mais velha alugando, do começo era mais jovem. Então acho que é um... Se você for analisar, qual que é o nosso trabalho, né? As pessoas às vezes não entendem. É até bom ter um podcast como o de vocês. A gente não aluga motorhome. A gente dá a oportunidade das pessoas terem uma experiência diferente na vida. Então você pega, por exemplo, tá? Uma coisa que eu sempre foquei com o Flávio, né? Falei, Flávio, a gente não tem como concorrer com os caras grandes. Por mais que a gente compre um motorhome melhor, ele também pode comprar, entendeu? Qualquer pessoa pode chegar, vocês dois podem chegar nos Estados Unidos e falar assim, quer saber? A Dweck Motorhomes compra um motorhome desse, eu vou comprar um degrau acima, que tem lá várias, tem 10 classes, entendeu? Milhões, Um monte, assim, de classe que eu digo de luxo, né? De premium, tal, de simples. E você pode ser copiado do dia para noite, mas o serviço que você presta, então, hoje, você vê, uma coisa que a gente sempre focou, a gente com muito orgulho, a gente fala isso, porque nós somos brasileiros aqui, estamos num podcast no Brasil, apesar de ser... minha empresa americana, vocês são uma empresa global, mais né? Americana, né? Mas vocês vão estar no mundo inteiro, né? A gente tem que ter muito orgulho do serviço brasileiro. E a gente é a companhia número 1 no mundo em reviews no Google, no Facebook, no Yelp e no TripAdvisor. 4,9 estrelas de 5. Então o que acontece? Vocês são as maiores? Não. Vocês são as que alugaram mais vezes? Não. Vocês são as que têm o maior número de repeaters, né? Dos caras que voltam? Também não. Que ganha mais dinheiro? Longe disso. Que fatura? Longe. Mas nós, como os brasileiros, nós temos que ter muito orgulho, muita humildade para falar isso para vocês aqui. Nós somos bons na questão do serviço. Está lá no Google, gente. Tem review de europeu, de sul-americano, de latino, de brasileiro, de americano, de canadense, de australiano que já alugou com a gente, de neozelandês, que tem muita cultura, né? Muito. Na Austrália, eles voltam e falam assim, nossa, eu viajei minha vida inteira de motorhomes, eu nunca vi um serviço tão bom. Tá? Pra você ter uma ideia, teve um cliente belga que ele estacionou o motorhome em Fort Lauderdale. O que acontece? Como funciona a legislação? A gente indica isso também, né? Assim, ó, se você parar e você ocupar 2 vagas, você tem que comprar 2 tickets de estacionamento. Você não pode parar num ticket. Você ocupou 2 vagas. E 90% das pessoas não fazem isso porque não sabem. Não é que é raro. Ou dá o jeitinho brasileiro. Não, esse cara é europeu. Não tinha nem essa questão, né? O que aconteceu? Ele tomou uma multa. A multa veio para nós. Aí ele falou assim, pô,
Eu não acho justo, por quê? Porque eu não ocupei 2 vagas. E ele mandou as fotos, ele pegou tal, e falou, tá aqui, ó, a vaga era grande, era um motorhome de 26 pés. 26 pés, a vaga, principalmente na Flórida, não sei como é que é exatamente na Califórnia, elas têm entre 20 e 22 pés, as vagas. Que é o quê? Um truck grande, uma caminhonete, um SUV ou uma van. Passou um pouco ali do... Passou um pouquinho, mas não ocupou 2 vagas. E ele parou de ré, que a gente sempre fala, porque daí quando você para de ré, você consegue colocar a parte até onde para o motorhome, que sempre tem um tijolinho ali, né, pra parar. Você não fica fora da vaga. Ele mostrou que, tipo assim, tava um pouquinho. E ele falou assim, cara, não é nem pela grana. Foi $80, $50, sei lá quanto que era. Vocês podem recorrer para mim porque eu quero que provar para eles que eu não estava errado. Pô, a gente recorreu, tal. Ele fez um review pra gente. Você não acredita? Ele falou assim, olha, melhor experiência que eu já tive na minha vida. Não foi a viagem, mas foi o pós-venda. Eles poderiam ter falado assim, infelizmente, você tomou uma multa, você vai pagar, vou descontar do teu cartão de crédito. Eles foram até a cidade. Apresentaram a multa porque era uma questão dele pessoal. Recurso? Oi? Ganhamos o recurso? Ganhamos o recurso. Então o que acontece? Isso daí, com todo respeito aos americanos, eu moro lá, eu Fabrício, americano, não é que não vai dar atenção. Ele fala assim, amigo, não é meu problema isso daí. Você tomou uma multa, se quiser, se quer recorrer, você vai lá e se vira. E é engraçado você tocar nesse assunto, porque eu acho que esse é um grande... eu acho que o brasileiro, quando ele muda para os Estados Unidos, como o meu caso, o seu caso, eu acho que tem 2 coisas que a gente sente muito falta, né? Uma das pessoas que lá você não tem, e outra eu acho que é isso, a questão do serviço, a questão da forma como as pessoas... O nível de atenção, né? De atenção, como eles te ajudam. Desde o restaurante que você vai, desde qualquer tipo de serviço, o brasileiro nesse ponto é diferenciado. E ao mesmo tempo é exigente também. Sim. Então ele gosta de ter esse tipo de serviço, o que acaba nos puxando, tanto nós aqui desse lado como vocês, a ter um atendimento diferenciado. Então, isso é importante deixar, porque é uma coisa que é difícil ter lá. Então, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. Se já não tem, aí você fala assim, peraí, aqui que eu vou atacar. E aí esse atendimento brasileiro acaba fazendo a diferença, né? Acaba tendo... Porque... Não, e às vezes é um detalhezinho. Os caras são Fabrício, você sabe. Né, cara? Não, e sabe o que acontece às vezes? Diretos, né? É um detalhe que pode ser um perrengue e um pesadelo pro cliente, ou pode ser um alívio e o cara fala assim, nossa, o que vocês resolveram para mim? Por exemplo, tá? A gente dá o treinamento básico do básico, qualquer viagem de motorhome. Como ligar o aquecedor do chuveiro. Porque não é automático. Entendeu? Como ligar a bomba d'água. E aí o cliente manda uma mensagem para você no sábado, 5 da tarde. O chuveiro não está esquentando. Pô, meus filhos vão tomar banho gelado. Você lembra que a gente te falou no treinamento, botãozinho e tal? Lembra? Tá ligado? Acho que tá. A hora que o cara fala, acho que tá, você já aí ele volta, fica na linha comigo, liga no FaceTime aí, vamos lá ver. Ele liga no FaceTime ou no WhatsApp vídeo, né? Aí mostra o Flavião, né? Flavião, depois eu vou marcar ele aqui, porque o Flavião que resolve esses perrengues no sábado à tarde, tá lá com a família, para tudo e resolve, né? Aí mostra lá e fala assim, esqueci. Aí ele vai lá, aperta o botãozinho. Aí, então o que acontece? Um americano não vai atender ele nesse horário e não vai falar do botãozinho, por quê? Porque ele te deu o treinamento. Ele já falou. Ele te deu o treinamento. Então, e se for pensar bem, a empresa não errou. Nem nós, como do Eck Motorhomes, nem qualquer empresa americana. Então, é a responsabilidade sua de ter tido o treinamento e lembrar. Mas é muito detalhe, a gente sabe disso. Muita coisa não, então, o que acontece? A gente dá o serviço. E aí o cara toma banho quente todos os dias. O que ele vai lembrar de você? Eu sou exemplo. Você lembrou isso? Eu vou contar exatamente essa história, porque ele fez uma viagem agora, um tempo atrás. E a mesma coisa. Motorhome? Motorhome. Pegou um motorhome na Califórnia, fez Yosemite. Mas não era do Eck Motorhomes, né? Não, pegou na Califórnia. Aí... Concorrência. Tá bom. Eu peguei na Califórnia. Não, tudo bem. Aí ele foi fazer os parques, fez Yosemite. Legal, maravilhoso. Já fui também. E falei pra ele, pô, Tui, assiste o vídeo. Já viajou de motorhome algumas vezes, sabe como é que funciona. Eu até falei brincando, vou mandar pra Mari, que é a filha dele, que é descolada, não sei o que. Eu falei, vou mandar pra Mari que ela vai entender. Não deu outra. Pegou o motorhome, encostou primeiro lugar no WhatsApp. Estouco,
Como que eu... Geladeira não tá gelando. Geladeira não tá gelando. Como que eu esquento a água? Micro-ondas. Como que eu sei se a água tá acabando ou não? Eu falei, pô, você tá brincando comigo? A gente faz isso. Falei pra você ver o vídeo. Eu falo E pros isso. clientes, assiste o vídeo. Mas eu, cara, eu sou ansioso. Eu falei, vamos. Tinha que sair rápido, que ia nevar. O Fabrício falou, ó, se você quiser em Yosemite, só consegue entrar dia 28 e sair dia 28. E era dia 26, eu precisava correr. Falei, vou ver depois o vídeo. Aí não sabia como funcionava nada. Mas aí eu mandei pra Mari, pra filha dele, ela assistiu o vídeo, daí pra frente foi tudo tranquilo. Ela falou, pode Foi deixar um que sucesso agora... a viagem. Ó. Não e sendo o dia que eu... acontece, né? Acontece, Não é sendo normal. o dia que eu saí com a energia engatada do camping, Nossa. que eu quase arranquei o poste. O Você resto sabe foi que tem tudo alguns campings que é bem legal? Eles fazem uma piada, né? O americano fala assim, na saída do camping, assim, tem uma faixa. A maioria dos campos, você começa a prestar atenção. Eles fazem tradicional. Fala assim, olha, quando sair do camping, não esqueça de fechar o toldo. Mesmo que você esqueceu a sua esposa e sua família pra trás. Por quê? Porque a maioria esquece o toldo aberto. E o cara vai embora pra lá. Quebra o toldo. Não sei se você sabe, o maior índice de manutenção de motorhome nos Estados Unidos é o toldo. O cara vai embora e esquece. Porque não dá pra ver. Do retrovisor, você olha lá, olha pro lado direito, olha pro lado esquerdo, você não vê o todo lá em cima. Ele vai embora e pega a primeira árvore, primeiro poste e arranca o todo. Mas o bom também é que esse serviço de muitas dúvidas, principalmente quem está viajando, é muito dessas coisas fáceis e rápidas, né? Então tem alguém ali no WhatsApp que ajuda, que faz, isso dá um conforto para o cliente, acho que ajuda bastante. E em português, né? Em português. A maioria, não sei qual que é o índice de vocês, mas os nossos clientes, mais de metade não falam inglês, não entendem nada de inglês. O nosso 100% é brasileiro sim. E ainda... Talvez metade não que fale. eles arranham. Não, acho que falam, mas diferente de você falar e entender, você tem que fazer uma ligação. Sim. Entendeu? Não, com certeza, na hora do desespero. Entendeu? Aí é bastante... Sábado à tarde, isso. sei lá, entendeu? Domingo, à noite. Na hora Entendeu? que o problema acontece. Vai ligar sempre nessa hora, né? Quando o bicho pega, é isso aí. E qual é a maior dificuldade que você sentiu quando você chegou nos Estados Unidos, assim, com a família? O desafio. Dessa mudança toda, como que foi essa sua adaptação lá? Como que foi... Você já tinha o seu negócio começando a andar, mas como que foi essa adaptação? Como foi esse processo todo? Não, primeiro é você entender que por maior sucesso que você tenha tido na sua profissão no Brasil, que lá você é quase ninguém. Então, meu sobrenome, não preciso nem falar como eles me chamavam, né? Duck, pato. Eles não sabem nem falar do Eck. Então, imagina que modéstia à parte, a minha família construiu um nome no Brasil, mais de 50 anos de negócio, na empresa, né? O sobrenome do EC, né? E lá o cara não sabe nem o que chama de pato, virou pato, entendeu? Então, além de você não ter zero de reconhecimento, eu falo assim, não, do EC, da Fórum, tal, legal. Abre porta, né? Foi um legado familiar, né? De muitos anos, Claro. né? De seriedade, enfim. E lá começa do zero. Então, isso foi o primeiro desafio de saber, falar assim, cara, tudo que eu fiz no Brasil, esquece. Falar pro cara, tudo bom, eu era o CEO da Fórum. Falar, legal, obrigado, parabéns, agora... Mas começa aí de novo, porque isso aí não colou. Não vou fazer negócio com você por causa disso. Legal, parabéns, você é um cara preparado, talvez, mas você tem que se provar todos os dias. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio que eu acho que é o mais importante, na verdade é o primeiro, né? Que é a adaptação da família. Nenhum negócio nos Estados Unidos vai dar certo se a tua família não estiver bem. Por quê? A gente já sai da zona de conforto. Fica longe da família. Enfrentamos desafios que, cara, tem coisas que, assim, é até difícil explicar, mas nesses meus 11 anos que eu fui pra lá, eu perdi meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha esposa perdeu o pai dela e os avós. Você já perder um ente querido já é muito complicado. Perder um ente querido que você não está perto, então é muito complicado. Então você tem que dar um conforto para tua família e as pessoas confundem conforto com casa, carro, dinheiro no banco, presente. Não é isso. Conforto de saber que eles, até a gente estava conversando um pouquinho aqui antes do podcast, né? Meu sogro infelizmente se foi agora, faz 2 meses, seu Mauro, que Deus o tenha, era como se fosse meu segundo pai. E ele ficou doente, mesma doença que minha mãe, câncer. E eu falei pra minha mulher, falei assim, você vai pro Brasil quantas vezes você precisar. E a gente pegou ele nesse ano, em março. Eu fiz 50 anos de idade, fiz uma festa, e o sonho dele era conhecer a neve e viajar de motorhome. Você traz teu pai pra cá. Pô, mas ele não tá podendo ir sozinho. Pedi pra um amigo meu, que veio junto com ele, veio não, né? Foi pros Estados Unidos. A gente fez tudo o que ele queria. Tudo. Então o que legal, acontece? Cara. Se você dá essa zona de conforto para tua família mental e emocional,
a chance que você tem de dar certo no país é grande. Sabe por quê? Porque você vai ter garra para trabalhar. Quem trabalha bem no Brasil, e vou falar, eu morei em São Paulo 40 anos. O cara que é guerreiro em São Paulo, ele vai se dar muito bem nos Estados Unidos. Porque aqui é selva de pedra mesmo, assim, é mercado complicado. Se você conseguiu desbravar em São Paulo, com todo respeito a todos os outros lugares do país, mas eu tô falando de São Paulo porque 25% do PIB do Brasil está em São Paulo, né? Então, se é muito competitivo, complicado, né? O estresse que tem, a pressão. Então, você vai para lá, entendeu? Por mais que seja a maior economia do mundo, mas você está preparado nível profissional e mental. Aí você precisa estar preparado nível emocional, mental, familiar. E se a família está bem, Fabrício, e aí respondendo tua pergunta de maneira bem pragmática, e você é um cara batalhador, não tem como dar errado. Só que acontece, as pessoas fazem o contrário. Eles vão preocupados com o negócio e com medo que a família não se adapte. Então já vai com as duas coisas meio corda bamba. E aí, se ele fizer essa lição de casa ao contrário, fala assim, preciso ver o que minhas filhas vão estar fazendo. Se a escola é boa, a minha esposa, plano de saúde, eu tenho meu cachorrinho, veterinário, o meu estilo de vida, tal, que já não vai ser igual do Brasil. É isso que eu ia perguntar. Agora que você passa por essa mudança, você vendo um padrão, principalmente quem sai de São Paulo, você está num padrão, você chega lá, você não consegue manter o mesmo padrão que você tem aqui. Mas nem tem que pensar assim. Nem tem que começar, exatamente. Porque já começou errado, porque tá comparando. Por exemplo, eu, modéstia à parte, tá? Eu era executivo de uma empresa grande. Morava numa baita casa, só que eu era que trabalhava que nem um maluco. E eu deixava toda a estrutura pra família lá, de empregada, babá, as meninas eram pequenas, a cozinheira, o jardineiro, coisas que no Brasil eram normais, né? Pô, você muda para os Estados Unidos, você fala assim, cara, não vou ter nada disso. Você está preparado para não ter nada disso? A tua esposa está preparada para talvez ter empregada para te ajudar uma vez por semana? Hoje, uma coisa que eu não troco, tá? Eu levo minhas filhas, levo até hoje, né? Mas levei a Pietra não mais, né? Porque a Pietra tá com 21 anos na faculdade, mas a Sofia tem 15. Até hoje eu levo minhas filhas na escola todo dia de manhã. Assim, pô, vai terceirizar a motorista? Não. Nunca vou fazer isso. No Brasil é normal ter motorista para levar os filhos na escola. E aí não é pré-julgamento, não, tá? A questão é de cultura. Então, a outra questão, né? Nos Estados Unidos, questão de empregada. Uma vez por semana é suficiente. Assim, como assim é suficiente? Por quê? Porque você se condiciona a não fazer tanta bagunça. Logicamente que os produtos de limpeza, o robozinho e outras coisas lá, o ar-condicionado, você suja menos, né? Mas o que acontece? As crianças aprendem e falam assim, olha, a tua roupa você coloca no teu cesto, entendeu? O teu banheiro, o teu quarto você é responsável por ajudar a arrumar. Então você muda um pouco o mindset. E eu tô falando isso porque eu conheço gente que tá num patamar elevado, que mora lá numa mansão, milionário, e tem empregado uma vez por semana. Não é que é porque falta de dinheiro. Mas eu acho que tem gente que não muda pra lá por conta disso. Então, mas o que acontece? Porque compara. Não, porque é uma zona de conforto que ele não vai ter lá, entendeu? Mas daí você vai ter outra zona de conforto. Sim, não. Por exemplo, a minha filha sai com 15 anos de idade e eu fico tranquilo, despreocupado. Entendeu? A segurança. Não precisa carro blindado. Imagina, nem pode ter carro blindado nos Estados Unidos. Você precisa justificar. Se você quiser comprar um carro blindado, você vai ter que ir lá no... Não precisa, né? Você fala assim, por que você quer carro blindado? Você tem algum diplomata, algum político, você tem algum problema aí, você é dono de um banco, você está sofrendo ameaça? Porque não tem que ter carro blindado. E aqui em São Paulo é quase que normal, né? Ter carro blindado, porque é questão de segurança até de pequenos furos. Infelizmente, eu amo São Paulo, mas é a realidade de São Paulo, né? Então, o que acontece? Você também tem a zona de conforto de outras coisas que você não tem aqui. Por isso que eu falo, não tem muito perfeito. Depois de 11 anos lá, a gente assessorou mais de 500 famílias que mudaram dos Estados Unidos. Esses 2.000 imóveis que a gente comercializou, 500 pessoas se mudaram. É uma responsabilidade grande. Não é vender um imóvel. É ajudar as pessoas a prosperarem, serem felizes num país que, logicamente que a Flórida, né? Vamos falar assim, mais próximo, questão da língua, né? Tem muita gente que fala espanhol, então o cara começa a se virar no começo. Questão do clima, questão de um voo mais rápido, né? De 7 ou 8 horas, dependendo de onde você está no Brasil. Ajuda. Fuso, ajuda. É 1 hora, agora tá 2, né? Porque acabou o horário de verão, mas é 1 hora. Ajuda. Mas você não pode achar que você vai pegar o melhor do Brasil e o melhor dos Estados Unidos e falar assim, agora eu tenho uma vida perfeita. Não existe. Eu já me adaptei e falei assim,
Pô, o churrasco é igual? Não é igual. Mas eu não vou ficar reclamando do churrasco. A cerveja é igual? Não é igual. Ah, mas tem cerveja melhor lá nos Estados Unidos? Tem no Brasil. Depende da cerveja que você toma. Depende do seu gosto. Entendeu? Então depende muito do teu estilo de vida e o que você quer para sua família. Eu sou um cara que eu sempre vivi uma vida, entre aspas, na minha cabeça, simples. Apesar de ter estrutura, eu sabia que se um dia eu não tivesse condição de manter aquela estrutura, eu ia ser feliz igual. Eu não ia entrar em depressão, como conheço muita gente que vai lá e fala assim, putz, eu tinha um monte de empregado na minha casa, agora eu tô ferrado, não posso... Para mim não tem problema nenhum. Entendeu? Se precisar fazer as coisas, eu faço, minha esposa faz, minhas filhas fazem, porque a gente foi criado assim, né? Eu não nasci num berço esplêndido. Então é diferente quando você acostuma desde de que nasceu e depois tirar, né? Então o estilo americano é um estilo bem simples. Você precisa estar preparado, que você acabou de falar. Tem gente que não se adapta? Tem. Tem gente que não se adapta na Europa, na Austrália, e tem gente também que não se adapta em São Paulo. Tô nem falando em Brasil. Ontem eu peguei o trânsito aqui e eu falo assim, cara, como que eu morei 40 anos em São Paulo? Eu acostumei. Eu acostumei com o trânsito. Falo assim, é normal você, vamos supor, sair da Zona Sul para a Zona Oeste em São Paulo, normal 1 hora. Normal. Não é um absurdo. Se chover, então... Mas é normal, concorda? Você vive aqui, você fala que você reclama, mas você vive. Lá não é normal, entendeu? Então, a não ser que você more num grande centro, no horário de rush. Eu tenho bons amigos que estão morando lá e conseguiram essa adaptação, mas eu vejo gente também que não se sujeitaria, porque... Então não é pra ele, tá tudo certo. Exatamente, tá feliz aqui, é isso aí. E eu entendo, eu passei por isso, eu entendo esse processo, e eu fui pra Califórnia, fui pra San Diego, onde tem muito menos brasileiro do que na Flórida, isso dificulta um pouco mais o processo, eu acho, a distância também do Brasil, para quem muda de vez, eu acho que o fuso são alguns dificultadores, mas é isso, você tem que estar sujeito ao processo. Eu fui menos preparado do que eu gostaria de ter ido. Mas todo mundo, viu? E hoje eu olho para trás e falo assim, pô, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, quando eu fui, talvez as coisas fossem todas diferentes. Sim. Mas faz parte do aprendizado, porque se eu não tivesse ido, se eu não tivesse passado por isso vale para todo mundo. Você nunca teria evoluído. E mesmo por as esse crianças, processo. né? As crianças têm uma mentalidade. As minhas filhas hoje se viram muito, eu vejo elas quando encontro os primos, o quanto elas evoluíram. Não é evolução educacional, é evolução de... Lá tem a famosa frase, né? Do it yourself. Quer dizer, faça você mesmo. Independência, né? Eles são muito mais independentes. Exatamente. Então, ele é criado para o mundo. Tanto que até é exagerado. Faz 18 anos, vai para a faculdade, obrigado. Entendeu? A família americana lá tem uma casa de 4 quartos, entendeu? Que tem 3 filhos. Os 3 filhos para a faculdade, eles vendem e compram um apartamento de 2 quartos. Se você quiser, você tem... Mas eu não vou manter uma casa de 4 quartos quando meu filho quiser vir para... É cultura brasileira. Não é cultura americana. Primeiro que não é cultura brasileira o filho ir morar fora com 18 anos de idade. Não. Lá é normal. Exagerado. Sim. O brasileiro é muito paternalista, muito protetor, sim. E o americano é muito largado, sim. Então o que acontece? Tem o meio do caminho. Entendeu? Pra você entender. E aí o que você falou, né? Não tem mundo perfeito, tem gente que não se adapta? Não. Cada um tem cara, tem gente que mora no interior lá de Goiás e vive muito mais feliz do que gente que mora em São Paulo. Então, a felicidade não tá ligada ao quanto você ganha de dinheiro, tua profissão, o carro que você tem. Cada um tem a sua. Eu sou um cara feliz na Flórida. Adoro aquele lugar. Tem gente que vai pra lá e não se adaptou. Ou na Califórnia, ou em São Paulo, ou no Sul. Qualquer lugar. Então, não tem lugar perfeito. Mas culturalmente essa diferença é muito nítida. Uma equação, né? Que você tem que resolver com o teu próprio sentimento. Eu, por exemplo, eu nasci em São Paulo também, tô saco cheio desse trânsito. Comprei uma casa em Floripa. Porra, quando eu tô indo uma vez por mês, já fico um pouco mais seguro. Sim. A segurança em Florianópolis é relativo, claro, mas é muito maior que São Paulo. Então, quer dizer, eu já tenho uma casa lá. Eu vou morar lá? Acho que sim. Ainda não, mas já tô migrando, entendeu? Sim, então... Sim. São formas de você equacionar o teu... Eu ainda trabalho aqui, ainda preciso estar aqui. É a mesma coisa, né? Miami ou Califórnia. Tem cara que fala assim, eu jamais moraria em Floripa. Porque eu quero morar em São Paulo, porque o negócio tá aqui, porque a escola tá aqui, porque o bar, a vida é 24 horas. Cara, e tá tudo certo. Entendeu? E tem amigos meus que moraram pra Floripa, super felizes. E morava em São Paulo, fala assim, cara... Não sei como conseguir. Kate fala, né? São Paulo é uma cidade guerreira. Mas é a cidade que você evolui. Quando você falou isso, pô, o cara que se deu bem em São Paulo vai se dar bem. Eu falo isso pro meu filho que tava começando a dirigir. Eu falo, puta, filho, se você dirigir aqui em São Paulo, você vai dirigir em qualquer lugar do mundo, cara. Porque, porra,
E ele acabou de tirar a carta. E, Legal. e você falou de outra ótica. Você falou, pô, quem trabalha aqui, que conseguiu ter o seu negócio aqui, eu tenho um meu negócio, fez 25 anos esse ano, espaços de eventos, festas. Na pandemia, inventei um negócio de kits, de brindes, que hoje estou retomando. Então, estou preparado para... Não, a grande questão é que tem que mudar o mindset, né? Não é que você se deu bem em São Paulo, volta a falar, né? Lembra do sucesso que eu falei, ó, você começa do zero de novo? Não, e a maioria não tem o mindset de falar assim, cara, você era um baita cara lá no Brasil, aqui você tem que começar de novo, entendeu? Você chegava... Até questões de ego, né? Porque a humildade eu acho que é importante nesse processo, né? E o cara às vezes não sabe. Ele nem sabe. Não é que ele é um cara alter ego ou egocêntrico, não é isso. É que a sociedade ou a posição dele, entendeu? Sei lá, vamos supor, eu saía com meu tio e ia numa fila de um restaurante aqui. O cara tinha identificado, não, peraí. Vou passar você na frente da fila. Não, espera na fila. O cara não deixava você esperar na fila. Porque te reconhecia, porque você já tinha ido lá 10 vezes, porque você era amigo do não sei quem, porque você era um bom cliente. É isso aí. Nos Estados Unidos, você vai ficar na fila. Você vai ficar na fila, cara. A não ser que você tenha uma reserva, lógico, né? Todo mundo faz reserva, né? Nos Estados Unidos. Sim, tem uma Às vezes tá o restaurante vazio, o cara fala assim... Tipo assim, é muito engraçado. Já aconteceu isso com você, não? Chega num restaurante, tem lá 50 mesas. Ninguém no restaurante. Você chega, tudo bem? Boa noite. Quantas pessoas? 2. Fez reserva? Não. Eu falo assim, não. Não, tudo bem, vou te levar até a mesa. Que é cultura. E a Claudinha minha esposa acabou de voltar da Alemanha, contou a mesma história. Chegou lá, não tinha ninguém. O cara falou, tem reserva? Falou, não, então não. Mas aí ele falou, então não, volta. Então porque falou, já deve estar já comprometido. E nos alemães são muito... Aí ele falou, então não. Ela, mas pô, não. Então vai outro lugar. Comprometido. Mas essa questão da cultura é muito... Eu tenho 3 filhos, uma de 16, uma de 18 e uma de 20. Lá, as 3 trabalham, lógico, a de 16 trabalha poucas horas, mas já tem a cultura de trabalhar. Já quer trabalhar. Acabou de vir pro Brasil, ela pagou a passagem dela, pagou a viagem dela, comprou ingresso pro show que ela quis vir. Taylor Swift. Então tem um pouco dessa independência que eles começam muito cedo. E as 2 mais velhas já saíram de casa. Ainda bem que moram em San Diego, estão fazendo faculdade lá, mas já saíram de casa. Mas também tem isso, né, Fabrício? Você consegue sair de casa lá com 18 anos trabalhando de uma forma... tem oportunidade. Não é informal, mas sem estar formado numa faculdade, estar trabalhando numa empresa, você consegue já ganhar o seu... Então, essa é uma vantagem. E aí a pessoa que fala assim, eu não iria, ela tem que botar isso na balança e falar assim, isso é importante para minha família, para minhas filhas? Não, porque meus filhos vão estudar mesmo e não vão trabalhar até 22 anos de idade. Tá tudo certo. Não tem problema. Exatamente. Mas lá, eles são mais precoces. Eu acho que essa é a palavra. Numa parte... Por exemplo, a minha filha acabou de fazer 21 anos, a Pietra, agora em outubro. Nós saímos com ela para jantar, ela, o namorado americano, eu e minha esposa. O famoso date, né? Quem diria que um dia eu ia sair para jantar com o namorado da minha filha? Mas faz parte da vida, né? Nós temos filha, mulher, nós temos que passar por isso, que não é muito fácil. Mas, e aí esperou, deu meia-noite, e ela falou assim, pai, meu primeiro drink, que vou tomar com 21. Então, na bebida, espera muito. Carta, a minha fez 15 agora. Já vai tirar o permit para dirigir. Junto, né? Você tem que dirigir junto com o pai. Então, a maioria das coisas é muito precoce nos Estados Unidos. Cultura. Não tem certo e errado. O cara fala, eu acho errado, eu devia começar com 18. Não tem certo e errado. Cara, eles acham que não. Mas o cara bebe ilegal. Ilegal você pode fazer qualquer coisa. Se você quiser, a consciência é tua. E o que eu acho legal também nesse processo todo é que às vezes... Você vê, lá é normal, por exemplo, os adolescentes, nesse começa a trabalhar, o primeiro emprego, você trabalhar num restaurante. Sim. E tá tudo certo, trabalha ali no serviço... Babysitter. Minhas fizeram curso de babysitter, ele manda lá no condomínio e fala, sou babysitter, se você precisar de mim, me paga aqui $20 a hora e acabou. Então, mas é o que a filha dele fez. Vai fazendo pequenos trabalhos, já veio pro Brasil no show da Taylor Swift, cara. Como é que você vai fazer o inverso? Você acha que a minha filha vai conseguir fazer o quê para ir para os Estados Unidos no show? Entendeu? É diferente não a realidade. Não vai. Só se alguém bancar. Dá de presente. E essa nova... Fala um pouquinho dessa nova empreitada agora do lançamento do seu livro. É verdade. Bom, primeiro livro aqui de presente para vocês. Obrigado. Tá? E tem uma boa parte aí falando um pouquinho de tudo isso que a gente está conversando. Bom... esse livro foi uma promessa que eu fiz para minha mãe, né? Ela me pediu antes de falecer, justamente compartilhar a minha experiência. Não é uma biografia,
É um livro que conta aí toda a experiência que eu tive em 37 anos de trabalho, 30 cargos, 5 setores e 2 países. Então pega desde as nossas filhas lá que estão começando carreira, então eu compartilho lá a minha experiência no começo, moleque, nível júnior, estagiário ou outros universitários, né, que estão começando, gente do nível gerencial que quer crescer na carreira, chegar a ser um executivo, um diretor. Aí depois o maior desafio, né, que eu desenvolvo bastante no livro, muita experiência, que é essa virar a chavinha para ser empreendedor, para ser empresário, que não é para todo mundo, né, só para lembrar, é um negócio que tem mais risco, menos estabilidade, então não é todo o perfil, né? E, logicamente, a questão de carreira no exterior. Tá? Então, o livro é um legado que minha mãe deixou. Ela pediu, assim, nos últimos meses dela de vida, falou assim para mim: André, a tua trajetória não pode ficar só na mesa de família que nós sabemos, seus amigos e meia dúzia de pessoas. Você precisa influenciar mais gente. E não tem nada mais barato do que você influenciar as pessoas, né? Tendo muito em podcast, contar história. Logicamente que num podcast você não consegue contar uma história inteira num livro, né? Tão completa. Tão completa, né? Foi um livro assim, eu dediquei muito tempo, muitos casos, muitos exemplos. Não é um livro teórico. O livro não tem muita fonte, né? Que a gente cita, né? Que é o cara conta um caso, fala assim, eu conforme o livro tal, que eu li tal, lembro dessa passagem. Não tem. É das coisas que aconteceram. Que você vivenciou de verdade, que eu vivenciei, né? de coisas boas e coisas ruins, né? Coisas que não deram certo, coisas que eu faria diferente, mas para ajudar as pessoas. E uma coisa que é legal, né? O livro, assim, acima de todas as expectativas, virou best-seller no Brasil em setembro. 3º livro de negócios mais vendido e 12º livro mais vendido no lançamento, segundo o portal Publish News, né, que faz essa amostragem aí junto às livrarias, né, independente, é um órgão independente. Foi lançado pela editora Gente, que é uma das maiores editoras no Brasil, e está ajudando muita gente, que era o objetivo do livro. Realmente dar esse estalo para as pessoas que, independente da sua condição sociocultural, econômica, né, eu imagino, não preciso nem falar, eu morei num lar de crianças carentes, com 8 anos de idade, que minha mãe não tinha condição de me criar. Se você nasceu na Zona Sul, na Zona Leste, na periferia, num bairro rico, num bairro pobre, em São Paulo, não importa. Você tem condição de viver aquilo que você plantar. Então, o que eu fiz aí no livro? Segredos. Trabalhei mais, estudei mais. Ponto. Assim, e entendi que o processo era longo. Então, tudo que eu sempre fiz, o processo era longo. Fundei a Dweck Realty. Sabia que ia ser longo. Dweck Motorhomes, estamos já há 8 anos no mercado. Vocês sabem que não é fácil. Pandemia, sobe, desce, muda. O dólar sobe, o dólar desce. Eu mudei para os Estados Unidos, o dólar estava 2, bateu quase 6. Então é desafio, né? E você então, não tem como planejar, né? Você tem que surfar a onda e conseguir se adaptar sempre, né? Exatamente. Acho que essa é uma mágica que você E aí, por exemplo, essa parte da pandemia, eu já tava escrevendo um livro, tá, né? Se eu tivesse que escrever um livro novamente, né? Que eu vou escrever o próximo, eu já vou contar mais experiência que eu tive na pandemia. Para que, se um dia alguém tem uma outra pandemia, logicamente que vai ter várias obras aí no mercado sobre isso, né? A pandemia deu muita experiência para todo mundo, mas vai ajudar. E a grande questão, né, que eu vejo, os empresários que escrevem livros, e aí não é uma crítica, tá? É só uma percepção. A maioria deles escrevem livros para contar da história deles. E não conecta com as pessoas. Vou dar um exemplo. O livro do Elon Musk. Você lê o livro lá, ele conta tudo dele, o cara é um gênio, mas não conecta. Fala assim, cara, o Elon Musk tá lá, parabéns. Um dos caras mais ricos do mundo, montou empresa, lá. Mas não conecta comigo. O meu livro eu não queria isso. Eu queria que fosse um livro de um empresário que, independente de estar nos Estados Unidos, teve sucesso, o sucesso é relativo, né? Sucesso não precisa... Ninguém precisa ter morado nos Estados Unidos ou fundado empresa para ter sucesso na vida. Tem gente que ganha 5 mil reais e tem sucesso, claro, e é feliz e não falta nada, tá? Então não é dinheiro, né? Mas que você consegue, seguindo aí uma cartilha do passo a passo, de paciência, de resiliência, de entender que às vezes você tem que passar por algumas coisas que ninguém quer e você fala assim, quer saber? Eu vou pegar essa oportunidade. Por que ninguém quer? Que normalmente é o contrário, né? Já que ninguém quer, fala assim, cara, ninguém quer, você vai pegar esse lixo aí, essa tranqueira, cara, eu vou porque eu quero ter essa experiência ruim.
As pessoas não querem ter experiência ruim. Elas querem ter experiência boa. E na experiência ruim, que é como você cresce mentalmente. Então hoje, vamos supor, eu trabalho numa empresa global. Imagina que eles cheguem para mim amanhã e falam assim, André, você vai cuidar da operação da Austrália. Eu nunca fui na Austrália. Vou tranquilo. Não, você vai lá para Ásia, o Japão, África. Eu vou, tranquilo. E eu só morei em um país. 2, né? Brasil e Estados Unidos. Então também essas experiências ruins me prepararam mentalmente para não ter medo hoje das coisas. Lógico que eu sou um cara bem conservador, questão de finanças, da minha família, uma coisa que eu contei aqui, né? Mas o livro mostra isso, que às vezes você tem o talento, você tem a oportunidade, você está preparado, mas você tem medo. E aí, lógico que tem várias literaturas para te ajudar na questão de saúde mental, né? De inteligência emocional, né? Isso daí é uma coisa que as pessoas precisam se tratar. Eu conheço muita gente boa, eu vou te falar, não é nem boa, muito melhor do que eu, que não prosperaram por medo. Assim, gente que estudou num lugar melhor que eu, que teve uma vida melhor que a minha, que estava mais preparado, teve mais experiência, inteligente, inteligente. Isso, não, né? guerreiro, inteligente, mas tem medo. Fala assim, cara, você quer ir? Então, o cara tá aqui a oportunidade. Cara, não, às vezes é medo. O cara está tecnicamente, o cara é muito bom, teve experiência, mas fala assim, eu tenho medo. Ou o pior é ouvir mais as pessoas do que confiar no próprio taco. Um pouco do medo até ajuda, né, a te balancear, mas o medo que vai te impedir de dar um passo à frente, isso já é... E são infelizes. Às vezes eu conheço gente que tem um talento... demais, né, André? Às vezes deu muito valor para... O que acontece? A pessoa não vai perguntar para pedir opinião, ela vai perguntar, justamente vai falar assim, ainda bem que você me respondeu isso, porque eu já estava com medo. Então, por exemplo, imagina quando eu fui para os Estados Unidos, perguntei para as pessoas, né? As mais próximas. Pô, vou lá. Cara, você nem fala inglês. Você nunca morou fora do país. Você nunca trabalhou no mercado imobiliário. Você tá louco? Você era presidente de uma das maiores empresas aqui do Brasil. Mordomia, tudo certo. Conta paga, não devia nada para ninguém. Maluco? Pra que isso? Não, os caras falam assim, pra que isso? Às vezes dentro da própria família. Então, acho que o livro vai ajudar também essas pessoas e eu tô muito feliz aí com os resultados que tá tendo. Não de venda, mas de impacto mesmo social, entendeu? E acabar sendo um... Eu uso uma frase que é o empreendedorismo como ferramenta de transformação social. Então eu acredito muito e levanto essa bandeira, inclusive nos Estados Unidos, de ser um dos embaixadores do empreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos. O cara vem falar mal para mim do brasileiro lá, ele arruma uma confusão comigo, que eu não vou deixar falar. Bacana. É muito legal. Vou ler o livro, vou entender um pouco... Pegar umas dicas aqui, acho que vai ser fundamental, aprender um pouco. E me fala uma coisa, nós não passamos por um assunto que eu sei que é uma das suas paixões, que é o automobilismo. E como... que isso... Tem mais capítulos para o André de podcast. Um capítulo só não vai funcionar. Que isso... traz para você, e aí até sua conexão, isso daí deve ter também uma ligação com o motorhome, né? Sim, pela paixão começou. Por tudo isso. Fala um pouquinho do André no automobilismo, essa paixão pelo automobilismo. Não, muito legal. Assim, qualquer esporte que você pratique, né? Que você goste, ele sempre vai te dar uma lição, né? E o automobilismo me deu muitas lições, né? Eu comecei a praticar em 91, então faz mais de 30 anos. Então me ensinou muito a trabalhar em equipe. Parece que é um esporte individual, mas não é. Porque se o carro não estiver bom, se o cara não apertar o parafuso, se não preparar... De você saber que vai ter os dias ruins e que você não pode desanimar, que às vezes o carro não tá bom, teve algum problema. Saber que às vezes alguma coisa de errado vai acontecer por causa de um terceiro, a culpa não foi sua, mas você vai pagar o preço. Você tá lá fazendo a curva, o cara perdeu o freio, pumba, te jogou pra fora. Fala, cara, não fiz nada de errado. Pois é. Às vezes acontece isso também no mundo dos negócios, né? Muita resiliência, muita força mental, acreditar que realmente a coisa... vai acontecer durante uma corrida, né? Que tem um prazo aí, tem corridas curtas, corridas longas, e que só vale a bandeira de chegada. Então você precisa entender que você não pode desistir, porque na bandeira de chegada, teve uma corrida que eu ganhei, eu estava em sexto. Na última volta começou a garoar. Os caras todos não tiveram habilidade na chuva, rodaram e ganhei a corrida. Cara, se o cara tivesse desistido, pra você ter uma ideia, o cara que estava em sétimo, eu tinha passado ele uma volta antes. Então, o que acontece? Às vezes o cara tá em sétimo, fala assim, cara, por que eu vou brigar pelo sexto lugar aqui? Já tô em sétimo, em sexto, não vale nada. Se eu não tivesse passado o cara, eu não teria ganho a corrida. Então também é fazer as pessoas nunca desistirem, mesmo que falem assim, só tô melhorando um pouquinho.
Então o automobilismo me trouxe muita, muita lição. E é um esporte que acho que é muito legal, né? Um esporte, lógico que nichado e elitizado, né? Até porque quando eu comecei sem grana, assim, era eu um amigo empurrando o kart lá, comprei um kart velho e comecei a me virar, pedindo patrocínio para um, para outro, e fui me virando. Tive uma agência de marketing esportivo ligada com o automobilismo. Os motorhomes, comecei, os primeiros clientes foram clientes pilotos do automobilismo, mas me ajudou muito na minha carreira, porque é um esporte que quer queira, quer não, né? Muitos altos e baixos. Talvez seja o esporte que você mais perde do que ganha. Então vai lá, tem 30 carros. Quantos ganham? Um. Tanto que minha mãe falava, sempre lembro dela, minha mãe tinha uma ligação com ela assim, eterna, né? Não vai acabar. E eu chegava em terceiro e falava assim, pai, filho, você ganhou em terceiro? Eu falei, não, mãe, quem ganhou só o primeiro. Não, mas se foi pro pódio, você ganhou em terceiro, na cabeça dela, né? Que era até engraçado, né? Positivo, pô. É legal. Muito, muito, muito. Então é um esporte que me ajuda até hoje. Me ajudou até hoje. Você ainda pratica? Eu pratico pouco, né? Por causa da questão... brinca, assim, nessas... Brincando, né? Até pratiquei até uns 45 anos de idade. Aí comecei a machucar um pouco, porque já não tinha mais a performance, aí você começa a querer andar mais com o equipamento. Aí andei um campeonato mundial de kart em Las Vegas, capotei um ano. Aí no outro ano bati. Nunca se machucou sério, assim, nunca teve nada... Assim, sério não. Assim, tive costela quebrada. Vai ficando mais velho. Aqui meio torto até mas hoje. Vai ficando mais velho, sério já jeito. Fica... E sempre kart, ou não? Não, corri de Fórmula Fiat no Brasil, Stock Car, 2 anos. Corri de protótipo. Corri de... Nossa, muita categoria. Várias categorias. Mas o kart, a maioria do tempo, que foi meu começo e fim de carreira foi no kart. É uma coisa que é a paixão e que é a raiz, né? Então, eu acho que é um esporte que... E eu tenho amigos até hoje. Uma coisa que é legal do automobilismo. Eu tenho um amigo meu de 1991 que a gente se relaciona até hoje. É muito, muito bacana isso. É uma comunidade muito fechada, né? Uma galera, todo mundo se conhece. Acho que é um nicho muito, muito fechado. E agora, né? Eu acho que a gente temos que terminar aqui. O Rafa já está apontando. E os próximos capítulos, André? Então, meu projeto agora que eu estou acreditando bastante esse projeto chama One BRZ Group, que é um BRZ, né? Que é Brasileiros número 1. É um grupo, uma startup de educação executiva e negócios. A gente já começou ano passado. Temos um podcast também, vocês estão convidados para ir lá. Um BRZ Podcast. Vocês foram para os Estados Unidos, lá para a Flórida. Temos um evento anual que chama One BRZ Talks, que é sobre inovação, empreendedorismo, branding e negócios internacionais. Temos agora algumas imersões. A gente fez o primeiro no mercado imobiliário de luxo, que a gente treinou 18 brokers para dobrarem a performance baseado em resultados que a gente tem, né? Porque a gente está no mercado, não é que a gente é guru de internet, mentor que não tem experiência, a gente está no campo atuando, né? O próprio livro vem em cima disso, né? Eu tenho sido muito requisitado para dar algumas mentorias, mas infelizmente por falta de tempo eu acabo não conseguindo, né? Ou às vezes meu tempo custa mais caro, né? Então acaba não viabilizando, né, na agenda. E também como conselheiro de empresas. É uma coisa que também gosto de fazer. Então, essa parte da educação, eu acho que vai ser meus próximos 10 anos investir muito nisso. E tá ligado, de uma certa forma, aos negócios que eu faço, né? Porque, quer não, o livro aí tem tudo que eu fiz aí desde a época da moda, mercado imobiliário e motorhomes principalmente. Então, acaba tendo uma ligação e também eu continuo aprendendo, né? Sou um eterno aprendiz. E pra gente, como tu falou, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, porque, pô, papo muito bom, muito muita rápido, coisa, né? Muita informação. Mas qual o recado você deixaria para quem está pensando em empreender, para quem está pensando em fazer algo diferente, que seja no ramo de motorhome ou que seja em qualquer ramo? Qual que é a dica que você deixa para esse possível empreendedor? Uma ótima pergunta. Primeira dica é comprar o livro. Tá aqui, ó, potência empreendedora, hein? Brincadeiras à parte, eu acho que você precisa acreditar que o processo é longo, você precisa ter um capital para não precisar do teu dinheiro, você ter uma reserva por pelo menos um ano para você conseguir fazer o negócio de uma maneira bem tranquila e, logicamente, né, uma coisa que todo mundo sempre busca, né, é o resultado rápido. É uma coisa que você não tem, às vezes, o controle, né?
Então as pessoas precisam estar psicologicamente preparadas quando fazem a mudança, porque você é presidente de uma companhia, diretor ou gerente, ou você tinha lá uma posição e você vai começar um negócio, às vezes você não vai conseguir pivotar aquele negócio naquela velocidade. E eu vejo muita gente só olhando os cases que deram certo. Fala assim, fulano montou, pô, ficou rico em um ano. Não sei o que lá, saiu, deu... É ficou... 1%, né, Então o que André? acontece? Mas você condiciona a tua mente a criar uma expectativa. O ser humano só sofre por 3 coisas. Que é expectativa, comparação e apego. Expectativa alta, frustração alta. Comparação, porque não sei quem tem 4 mil motorhomes, eu tenho só 15. Vai se frustrar. E o apego de saber que às vezes as coisas, não pessoas, você tem que largar. Entendeu? Então, isso daí resume um pouquinho da história que eu conto no livro e que eu sugiro para os empreendedores usarem coisas simples. Não precisa fazer faculdade, hein, gente? Tudo isso que eu falei aqui, resiliência, você entender o processo, ter uma reserva financeira, estudar, fazer um business plan legal e não criar alta expectativa, comparação e apego, a chance de dar certo é muito grande. Boa. André, muito obrigado pela presença. Foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Acho que muita coisa boa, né? E muita Obrigado pela informação conversa. legal. Acho que a gente aprende, né? Quando a gente tem conversado com essas pessoas. E hoje foi bem legal, passou muito rápido. E tem que ter mais um capítulo. E uma visão diferente, né? A gente falou muito aqui de motorhome, de viagem. Dessa vez exploramos mais essa área do empreendedorismo, conhecemos um pouco mais do André. Acho que isso... bacana. Conhecer a sua história Eu que agradeço demais e parabéns pelo projeto. Já conheço vocês há algum tempo, né? Eu acho que dependendo de qualquer negócio, né? A gente tem que se relacionar com seres humanos bons. Isso no longo prazo é infalível. Tudo. Isso é infalível. Sabe faz por quê? muita Porque na diferença. dificuldade alguém vai te dar a mão. Se você for um ser humano bom. E aí ao contrário também, porque hoje você tem que estar disposto... Isso é uma coisa que a gente aprende com os americanos. Generosidade legítima. Os americanos são generosos. Pode ter todos os defeitos que todo mundo fale, mas generosidade. Então, eu acredito que o que vocês estão plantando aqui também, esse podcast aqui, todo mundo vai ouvir, é gratuito. Estamos compartilhando conhecimento para ajudar as pessoas. E eu acho que o mundo vive disso mesmo, né? Que legal. Obrigado, viu, André? Valeu demais. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Motorhome Experience. Valeu, até o próximo. Obrigado, gente. Valeu.